faço parte da atual direção da Comissão Brasileira de Justiça e Paz. Estou hoje nessa tarefa com muita alegria de estar aqui junto com a Janaína para falar um pouco desse momento histórico para as mulheres do Brasil e muitas mulheres de fora, principalmente da América Latina, que puderam estar conosco nesse 25 de novembro de 2025, 10 anos depois da primeira marcha das mulheres negras a Brasília. Então, quero acolher a todos e a todas que estão conosco nas nossas redes sociais. Quero te convidar nesse momento para poder convidar muito mais gente para estar aqui, né? Manda lá para o seu grupo de WhatsApp esse convite que dei, já tem nos últimos 2 dias rodado vários grupos de WhatsApp, Instagram, Facebook, eu andei acompanhando, viu, Janaína? Tá sendo muito inspirado esse nosso momento aqui por conta de tudo que aconteceu antes, durante e agora em Brasília. Então, você, meu irmão, minha irmã, que está conosco, vai lá no seu grupo do WhatsApp, né? De estar começando mais um Despertar com Justiça e Paz nessa sexta-feira, com esse tema tão importante. Eu já me apresentei, mas não disse que eu falo daqui diretamente de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. Esses espaços, né, das redes sociais são importantes para que a gente possa fazer esses momentos, né, de nos juntar, mesmo estando distantes. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda, que a gente tenha um despertar com justiça e paz nesse dia bastante produtivo. Eu quero trazer nesse momento, então, a minha entrevistada de hoje, né, a jornalista Janaína, e quero que ela fale um pouco também do seu currículo. O seu currículo para nós, mulheres negras, é muito importante. Quando eu recebi o seu currículo, eu fiquei bastante feliz. Que bom que nós estamos podendo, Janaína, estar nesses espaços tão diversos de representatividade e de presença marcante da mulher, principalmente as mulheres negras. Eu gostaria muito que você se apresentasse. Bem-vinda. Obrigada, Cris. É uma alegria. Bom dia a todos e todas que nos acompanham. Eu sou Janaína Santos, sou jornalista, já trabalho há muitos anos com a comunicação, tanto católica, mas também tenho uma experiência e acho que um gosto também pela comunicação mais comunitária, comunicação social. Atualmente eu estou fazendo um doutorado na área de geografia, eu estudo nessa parte da geografia humana a mobilização, a mobilidade humana, então a migração internacional e a relação da migração internacional com a imprensa, né? Então, como que a imprensa retrata a migração internacional e dentro desse recorte da migração internacional, eu tenho dois públicos, né, que são os prioritários, que são os deportados dos Estados Unidos do Brasil e as mulheres negras migrantes e refugiadas, que aí eu também tento entender como é que essas mulheres se estruturam no país, né, de acolhida, através, sobretudo, do empreendimento étnico, né? E aí já passei por várias congregações, movimentos, organismos eclesiais. Hoje eu faço parte da equipe do CELAM, né, do Conselho Episcopal Latino-Americano, coordeno a parte de marketing do Centro Teológico CBTPAL, que completou ano passado 50 anos. É uma organização também muito importante para a América Latina, e para mim também é uma honra estar nesse espaço da Igreja da América Latina, né? Creio que sou a única pessoa negra ali, então, assim, estar nesses espaços, né? Eu acho que eu demorei uma trajetória aí de mais de 20 anos para conseguir, né, chegar nesses espaços, também não é tão fácil chegar e permanecer, mas estamos lá no CELAM tentando trazer um pouco da comunicação católica, né? Então, assim, além do interesse, né, eu acho que nós que somos mulheres pretas, né, o nosso corpo preto já é um pouco político, então a gente está sempre nos espaços, né, fazendo de alguma forma, atuando politicamente, mas eu gosto de vários outros temas aí, tanto da comunicação e a pastoral da comunicação, né? Que foi costurando, eu acho que a minha vida toda, sobretudo do jornalismo, da comunicação católica. Então, eu venho lá dos imigrantes digitais, né? Então, acompanhei toda a parte da vida tornando-se digital. Então, é um pouco disso da minha história.
Muito bem, né? Eu acho que é importante a gente trazer a sua fala, porque aí você coloca aquilo desse grande currículo diverso que você tem, aquilo que você acha mais importante nesse momento, está relatando, atualizando, né? Mas a gente já percebe que nós temos uma companheira hoje aqui no Despertar com Justiça e Paz, com muita experiência com muitos lugares de fala, que eu acho que isso é extremamente importante. Eu quero dizer, Janaína, que nós não estamos aqui só, quero mandar já meu axé, né? No nosso chat Axé. aí tá cheio de axé para você, né? O Reginaldo Mendes está te dando um axé. A Ai, Cleide, axé. a Cleide, lá de Governador Valadares, olha, Minas em peso hoje É, aqui. Minas não é fácil, não. Prestigiando a Janaína, a Cleide, né, aqui. Quero cumprimentar o João Sana, que é também, junto comigo, da Comissão Brasileira de Justiça e Paz. O João fala lá do Espírito Santo. Bem-vindo, João. A Arlete Gomes também. O Alberto Quirone, Paz e Bem e Democracia, essa palavra tão importante para nós. A Manuela, Exatamente. né? A Manuela Alves também te mandando um axé, ela quer dar o negro do Espírito Santo. Olha que legal, Que Janaína. bacana. Então, nós já temos algumas interações aqui, mas eu queria, né, nesse momento, te perguntar. O nome Despertar com Justiça e Paz, do programa, ele tem essa ideia, né, de trazer aqui para nós um pouco de como foi na sua caminhada de mulher negra, de participante, presença na igreja e na sociedade, como é que foi esse despertar, né, para a justiça e paz na sua caminhada? Como é que você se viu militante de tanta coisa que você colocou aí? Quando é que caiu, né, vamos dizer assim, a ficha e disse, olha, eu preciso seguir esse caminho, porque nesse caminho eu vou estar construindo uma sociedade diferente, algo que realmente vai evoluir na história das mulheres negras. Queria te ouvir um pouco sobre isso, Janaína. Então, Cris, eu penso que tudo é uma trajetória, né? Eu acho que há vários dos nossos processos, inclusive, para que a gente possa se tornar um ativista e talvez até despertar para esses contextos, né, da justiça e da paz, sobretudo da justiça social, eu acho que às vezes leva anos para ser construído, né? E eu acho que uma pessoa negra, por mais que nós estamos o tempo todo lidando com o racismo, né, estrutural da nossa sociedade, nós vamos nos tornando negros, né, aos poucos, né? Isso já dizia Neuza Santos, né, nossa autora querida, né? E eu penso que quando eu comecei a estudar comunicação, talvez ali eu saí, né? Eu já participava de alguns movimentos da igreja, mas talvez ali quando eu comecei a estudar comunicação, isso aí há mais de 25 anos atrás, né? Eu comecei talvez ali um processo, talvez silencioso, que ele foi se desencadeando ao longo do tempo e que eu fui assim percebendo como é que a comunicação ela também era um mecanismo, uma ferramenta de mudança, de dar voz às pessoas, né? E aí eu já me via muito solitária nesses espaços também, desde o espaço universitário, né? E aí fui entrando no mercado de trabalho, me acercando dos movimentos sociais, né? Eu trabalhei muitos anos na política, então eu acho que trabalhar também quase 10 anos como assessoria parlamentar, conhecendo, né, as diversas comissões, né, como é que a estratégia política do Brasil ela funciona, né? Eu acho que isso também foi me acercando, né, desses processos, né? Mas eu acho que o marco para mim, eu comentava com você um pouquinho antes, foi quando eu trabalhei quase 10 anos como assessora política de vários deputados, deputadas, né, na Assembleia, na Câmara dos, né, dos vereadores aqui de Belo Horizonte. Me estressei um pouco com isso, né, porque não é fácil uma mulher preta estar nesses espaços, né, que são majoritariamente masculinos, mas eu tive uma experiência de voluntariado na Angola, isso foi 2012. Angola é um país que ama o Brasil, né? E aí, por esse movimento que eu sempre estive em várias congregações, organismos, né? Eu fui fazer um voluntariado por uma congregação a Pobres Servos da Divina Providência.
E eu me deparei com uma Angola que tinha 25 anos, que estava independente, né? Havia passado também por mais 10 anos, né? Desses 25 anos, 10 anos de guerra civil. E aí eu acho, Cris, que eu me dei conta de como que o colonialismo ele é ainda danoso na nossa estrutura. Eu acho que ali eu comecei a me reconhecer como que essas estruturas coloniais ainda estão muito marcantes, né? No nosso Brasil, né? E aí eu comecei talvez assim, inconscientemente, né, a me perceber mais negra. Eu acho que foi esse o marco, né? E aí eu comecei a fazer uma mobilidade também dentro dos espaços, né, profissionais e religiosos, né? Então a gente vai avançando. E eu fui vendo que, na medida que eu ia avançando, eu encontrava menos pessoas negras e muito menos mulheres, né? Então, eu vi ali que a comunicação, né, que é a minha missão, acho que de vida, trabalhar com a comunicação, e a partir desse momento da Angola, eu passei a trabalhar com uma comunicação mais social, mais comunitária, né, a lidar com a comunicação comunitária, a lidar com redes, né, com comunidades que eram impactadas por empreendimentos. Então, eu acho que a minha vida ela foi mudando, né? Então, aí eu tive várias experiências trabalhando com comunidades impactadas por empreendimentos, com vazamentos ambientais, né? Desde o do desastre de Mariana. E eu acho que isso me acercou muito das lutas sociais e é a luta onde está o povo preto, né? E aí eu fui me interessando cada vez mais e aí a comunicação, eu acho que sempre costurando todo esse percurso, mesmo que eu também tenho, acho que um lado de gestão de projetos sociais que me encanta e que eu acho que eu sempre vou trabalhar com essas duas áreas aí na vida. Maravilha, Janaína. Acho que você traz aqui para nós, né, toda essa construção histórica que você, como mulher negra, como você falou, né, com até então ainda assim pouca representatividade, né, na vida política. E aí não é só partidária. Você traz a experiência de ter sido assessora, né, um lugar de fala muito interessante também de atuação. Eu acho isso extremamente importante para a gente entender como é que você chega aqui. Nós estamos no mês da consciência negra, né? No mês que agora tem, já nos últimos 2 anos, um feriado nacional, né? Dia 20 de novembro, dia que se lembra é, toda a trajetória do Zumbi de Palmares, e nós, mulheres negras, já vimos há um tempo dizendo: opa, não é só Zumbi, é Dandara também. São outras mulheres, inclusive, que perpetuaram a vida histórica no Brasil, né? De trazer toda essa construção que a gente está aqui. Então, eu também vejo hoje aqui, quero aqui já dizer que eu participo dentro da Comissão Brasileira de Justiça e Paz do Observatório Racial Dom José Maria Pires, esse observatório que tem, né, por objetivo fazer esses debates que a gente Sim. está fazendo dentro da comissão, junto com as comissões regionais de Justiça e Paz, também num processo de assessoria dentro da nossa igreja, né, no sentido de estar trazendo a pauta das denúncias, como é que a gente avança, os desafios. E nesse sentido, eu queria então dizer da importância desse mês e que também teve o 25 de novembro, que é o Dia Internacional da Violência contra a Mulher, e que aqui no Brasil se transformou no dia da segunda marcha das mulheres negras a Brasília. Mas antes de entrar propriamente dito na marcha, queria que você também falasse um pouco para nós do cenário, né? Do cenário político, sociopolítico, territorial, dos desafios que nós, mulheres negras, temos enfrentado no mundo, se você quiser chegar até lá, mas se não, a partir aí do seu lugar de fala, da territorialidade, você fala de Minas, né? Então, assim, na sua ótica jornalista, de cidadã, de pessoa militante, quais são os principais desafios que você vê hoje na vida das mulheres negras, Janaína?
Então, Cris, eu trouxe até uma colinha aqui, porque eu acho que quando a gente fala do racismo, e aí a gente fala das mulheres negras, né, a gente precisa de falar dos marcadores sociais, né, da interseccionalidade, né, os marcadores não só da questão do gênero, mas de raça, de classe, e que como que isso entrelaça e que nos prejudica ainda mais que outros, né, que outras camadas da população, né. E eu queria trazer aqui para você, eu até anotei aqui, né, que as mulheres negras elas enfrentam múltiplas formas de desigualdade e violência. E eu acho que a gente precisa, porque às vezes as pessoas falam, não acreditam muito, né, na fala que a gente traz, mas eu acho que se a gente traz as estatísticas, aí eu acho que a gente não tem como contestar. E eu vou trazer algumas estatísticas para a gente conversar hoje. Primeiro, eu vou trazer uma mais geral sobre a questão da violência e da segurança, que eu acho que é um marcador muito importante. Hoje, 76,5% das vítimas de homicídios no Brasil são pessoas negras. Isso vamos falar mais assim, não só das mulheres, né? Então a gente tem um cenário que a população negra é a população que mais morre, né? E aí tem vários componentes da violência letal da polícia, da questão dos atendimentos, da dificuldade de acesso à saúde, né? Tem vários componentes aí a gente vai estratificando, né? Como é que a gente chega na mulher preta, né? 70% da população prisional é preta, né? Então a gente também tem que trazer esse contexto que nós temos uma população que tem o encarceramento em massa, né? E as mães pretas estão lá, as mulheres, né, no acompanhamento desse processo e são, né, tem toda uma cadeia que se, né, que perpassa por esse contexto, né? Outro ponto que eu acho muito importante trazer, e eu que estou recente aí em relação à população de rua, que é uma outra área que eu também atuo, né, que é a Pastoral Nacional do Povo da Rua, 68% da população em situação de rua é negra, né? Eu acho que, então, assim, aí a gente já traz alguns marcadores de como que a abolição, né, a gente até fala muito da abolição do dia 13, né, de maio, mas e o 14 de maio, que virou eterno, né, um 14 de desigualdades, né, de questões desestruturais, então isso aí daria até um outro encontro para a gente falar sobre isso, né? E aí, quando a gente entra para o campo das mulheres, vamos lá, né? Nós temos um cenário no Brasil que é bem complexo para as mulheres, né, de uma forma geral. A gente sabe hoje que a cada 3 minutos, uma mulher ou uma menina sofre violência sexual. E desse percentual, Cris, 56% das vítimas de estupro são mulheres negras. E a gente tem um recorte aí que eu acho que mais me impacta, que mais me dói, é que meninas negras menores de 13 anos são as maiores vítimas de violência sexual no Brasil. Então, nós precisamos falar disso, precisamos falar porque isso impacta diretamente a minha família, a sua família e a família de milhões de brasileiros, né? Então, como é que a gente pode reverter isso? Mas tem mais coisa. 65% das mulheres que sofrem violência são mulheres negras, né? Piorando um pouquinho mais a situação, 64% das vítimas de feminicídio no Brasil são mulheres negras, né? E aí, quando a gente vai para a mortalidade materna, 65% das mulheres negras, dentro da mortalidade materna, né, em comparação com as mulheres brancas, 65% mais nós morremos na hora do parto e em outras questões aí, né? Pós-parto também, né? Crianças, filhas de mães negras, têm 72% mais risco de morrer por diarreia ou outras doenças nesse contexto, né? Se a gente lembra lá, ainda falando sobre saúde, na pandemia, né, de Covid, pessoas negras morreram 57% mais que as pessoas brancas, né? Então, aí, se a gente vai agora saindo desse contexto aí de violência, contexto de saúde, eu estou falando de dados, eu não estou falando do que eu acho. Daí são dados que, inclusive, a maioria das pessoas que fazem esses dados são pessoas brancas, né? Agora que nós estamos chegando na academia e estamos falando por nós, né? Porque a gente também tem direito de pesquisar, não podemos ser só objeto de estudo. Então, agora a gente quer que as estatísticas sejam também construídas por nós e a gente está na academia para isso, e nós vamos falar sobre isso também, sobre o porcentagem das pessoas na academia.
37% das famílias hoje são chefiadas por mulheres negras, maioria mães solos, né? 67% das trabalhadoras domésticas no Brasil são mulheres negras. E desse percentual, Cris, 75% trabalha sem carteira assinada, ou seja, sem nenhum direito trabalhista, 13º, enfim, né? Mulheres negras ganham em média, olha só, aí a gente vai para a questão mesmo da questão econômica salarial, né? Ganhamos em média 53% menos que os homens brancos, né? E aí Joga fora 49 essa caixa, tá? Não tá fazendo barulho. tem uma caixa fazendo barulho? Já arrumei aqui, Já? obrigada. Sim. Então, vou continuar aqui. Ganhamos menos que 53% menos que os homens brancos, 49% menos que os homens negros e 35% menos do que as mulheres não negras, né? Em cargos equivalentes, né? Não estamos falando de cargos parecidos, né? Estamos falando de mesma função, né? 29% da população hoje brasileira são de mulheres negras, né? E se for pensar, apenas 3% dessas mulheres ocupam cargos de liderança. E aí a gente pensa, quantas mulheres pretas ocupam diretorias, coordenações, né? E eu não falo isso só do ambiente privado, do ambiente público, não. Isso aí eu trago até para o ambiente eclesial. Quantas de nós somos coordenadoras de pastorais, né? Estamos aí representadas dentro do movimento, se tem um trabalho remunerado dentro de algum organismo eclesial, quantas de nós estamos nesses trabalhos, né? E ainda tem mais, aí agora vamos para a educação, né? Na educação, apenas 11% das pessoas negras concluem, né, conseguem chegar ao ensino superior, e 4% possuem mestrado, 3% são doutores, né? Então, eu acho que trazendo um cenário que, ao mesmo tempo, a gente abarca, né, a população preta, mas tem um marcador muito forte, né, da questão das mulheres, é importante a gente pensar que essas desigualdades, elas marginalizaram muito a questão da mulher preta, e não é uma questão natural. Ela foi produzida historicamente, foi reforçada por ausência de muitas coisas, de políticas públicas, de políticas de reparação, de condições equitativas de acesso a direitos, né? E a gente também tem que a história da igreja, ela também se entrelaça, né, com esse processo de colonização, de escravidão, e eu penso, Cris, que esse cenário todo, que é muito, talvez, assim, desolador, ressalta que é possível que a gente possa discutir medidas urgentes antirracistas, né? E medidas urgentes antirracistas também nos espaços eclesiais. Nesses minutos finais, te agradecer muito, Eu Janaína. que agradeço a oportunidade de falar um pouco, né, sobre essa experiência que nós tivemos lá em Brasília, que foi tão potente, né, que foi tão ancestral também, né, e poder trazer à luz esses dados, né, desse contexto das mulheres pretas, né, que realmente é um contexto que necessita de equiparação, de políticas públicas, de mais representatividades, porque se nós trabalhamos e acreditamos no Evangelho, o evangelho, ele é contrário ao racismo, né? E nós precisamos ter uma justiça social que seja equitativa e possível para todas, né? Todos e todas. Olá, ouvintes! A leitura do Evangelho hoje, que é Lucas, capítulo 21, 34 a 36, nos convida a refletir sobre a vigilância e a preparação para a vinda do Filho do Homem. Estamos na véspera do tempo litúrgico do Advento, e a liturgia deste período nos chama a uma atitude de esperativa. No próximo domingo, a leitura, Mateus capítulo 24, 37 a 44, trará uma mensagem semelhante, reforçando a importância da vigilância para nos prepararmos para a vinda do Senhor. O Advento é, por excelência, um tempo de preparação. O Evangelho de hoje nos lembra dessa preparação, desafiando-nos a estar prontos para o momento especial da vinda de Jesus. Mas como de fato podemos nos preparar para receber o menino Jesus em nossos corações? Lucas nos aponta para a oração como chave dessa preparação. Porém, sabemos que oração
não é apenas um estado passivo de espera, ela é uma ação. Jesus nos alerta que oração e a vigilância são necessárias para que não sejamos dominados pelas distrações deste mundo, como a devassidão, a embriaguez, que tornam nosso coração pesado. Na Bíblia, o coração simboliza nossa mente, a fonte de nossos pensamentos e decisões. Quando nosso coração está pesado, estamos nos deixando levar pelas influências e valores mundanos, em vez de seguir o projeto divino para a humanidade. No contexto histórico de Jesus, o mundo que ele mencionava estava dominado pelo Império Romano, uma cultura que, de acordo com Jesus, vai ter um fim. O reino de Deus, representado pelo Filho do Homem, é um reino que transcende essas realidades temporais, pois é um reino de humanização e transformação. Hoje, em nosso tempo, essa mensagem também se aplica. Precisamos estar atentos às tentações do mundo moderno, ou seja, o consumismo, a busca incessante por poder e riqueza, a cultura do descartável e do individualismo. Esses valores contribuem para a intolerância e insensibilidade das relações sociais, tornando-nos cada vez mais desumanos diante do sofrimento alheio. Por isso, nossa oração deve ser mais do que palavras. Ela deve ser um impulso para a ação. Devemos lutar pela construção do reino de Deus. E a Marcha das Mulheres Negras, que aconteceu nesta semana, no dia 25, na Esplanada dos Ministérios, é um exemplo de ação para a construção do bem viver, do reino de Deus. Marcharam mulheres de todo o Brasil, gritando por reparação, combate à violência, à escravidão que ainda acontece em nosso país. Foi um grito contra a injustiça, a fome, a miséria e todas as formas de opressão. O grito na marcha é um chamado a estarmos mais preparados para acolher o Filho do Homem, que se manifesta nas boas obras dos cristãos e cristãs comprometidos com a dignidade humana. Que nossa preparação para o advento seja, portanto, uma renovação do compromisso com a construção de um mundo mais justo, fraterno e solidário. Amém. Bem comum, todos dando as mãos, os direitos também os deveres, respeitados por todos serão.